que a leitura é um instrumento de comunicação universal e que contribui para o crescimento intelectual de todos os seres humanos, você já sabe. Mas muitos pais irresponsáveis se perguntam como incentivar o hábito da leitura de livros para essa nova geração que está imersa a tantos dispositivos tecnológicos. Você tem curiosidade? Você quer algumas dicas? Então vem comigo. Oi, eu sou a Débora Rezentes e nós estamos aqui para mais uma segunda literária. Hoje nós vamos dar início à série que tem como objetivo ajudar você a incentivar o seu filho a ter o hábito da leitura. É notório que o hábito da leitura é fundamental para a formação de um adulto crítico e reflexivo. Quanto mais cedo este hábito for incluído na rotina desta criança, maiores as chances dele ser perpetuado até a sua vida adulta. E a leitura por prazer pode beneficiar demais a criança, inclusive dar mais segurança na sua fase de alfabetização. Nós temos, às vezes, um pensamento errado de que ler a leitura, ela está muito ligada à nossa, no caso, para nós, a nossa língua portuguesa, a matéria portuguesa. Só que ela vai muito além disso. Você não consegue ter um estudante tendo um bom desempenho em várias outras matérias se ele não souber a interpretação de texto, isso é o básico. E a leitura vai muito além disso, ela traz repertório para a vida. A partir do momento que você passa a ler histórias diferentes, de culturas diferentes e pontos de vista diferentes, você passa a ter repertório para você saber o que aquilo ali é certo e o que é errado, o que você concorda e o que você discorda. Você passa a ser crítico. Então, a leitura ela vai muito além apenas de um conhecimento limitado. Então, assim, ler facilita, estimula raciocínio, imaginação, vocabulário, habilidade de escrita. Ela é fundamental dentro do seu universo escolar, quanto para a sua vida. E aí tem essa pergunta, mas como é que eu vou incentivar uma criança que tem tantos estímulos tecnológicos a ter esse hábito que parece ser tão antigo, que é pegar um livro e ler? Então vamos lá, é por isso que eu fiz aqui 5 dicas, principalmente para você que é pai, tio, madrinha, padrinho, e tem vontade de incentivar essa criança a ler, mas não sabe muito bem como começar. Então vamos lá, eu tenho aqui 5 dicas. A primeira, escolher o livro certo para a fase da criança. E aí, muitas dicas aparecem na internet de livros de 0 a 2 anos, livros de 5 a 9. E eu acho engraçado porque quem é pai, né? Quem convive com uma criança, sabe que uma criança de 0, de recém-nascida, e uma criança de 2 anos, não tem nada a ver uma com a outra. É outra vibe, é outra criança. Uma criança de 3 anos já não tem muita coisa a ver com uma de 4. Então, assim, pro universo infantil, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Então, ninguém melhor do que você para saber o que aquela criança que tá convivendo com você gosta, o que vai trazer de estímulo para aquela criança. Então, a primeira dica, na verdade, é observe essa criança. Observe seu filho, seja ele quem for, que você vai, às vezes você tá querendo presentear. Então, assim, pergunte para os pais o que aquela criança gosta, do que ela assiste, o que chama atenção. Não adianta você dar um livro de hipopótamo se a criança gosta de macaco, entendeu? Até funciona, às vezes ela vai se interessar pelo hipopótamo, mas é muito mais assertivo se você contar a história de um macaco para ela, porque ela já tem essa afinidade com aquele animal, com aquele universo, seja qual for. E também a gente não tem que se atentar muito com a faixa etária, porque é muito mais do desenvolvimento daquela criança. O estímulo de leitura tem que começar
quanto antes ele começar, melhor. Então, se você lê para sua barriga, se você estiver grávida, existem estudos que comprovam que isso que funciona, que isso é legal, que isso traz coisas para aquela criança. Então, assim, quanto antes você começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar também. Se seu filho tem aí 20 anos... Não, se ele tem 20 anos, ele mesmo tem que começar. Mas ele tiver 14, 12, enfim, nunca é tarde para você incentivar uma pessoa a ler. Porque os benefícios, eles aparecem independente da idade. Então, vamos lá. É interessante você ver qual é a fase que aquela criança tá. Porque, às vezes, ela tá naquela fase de só reconhecer os objetos, de ver a ilustração. Então, é diferente de uma idade que ela já consegue ouvir você lendo frases curtas e mais pra frente entendendo uma história, entendendo que tem um contexto, interpretando o que tá lá. São livros um pouco maiores, com menos ilustração. Então, é muito importante você entender quem é essa criança que você tá lendo, presenteando, e tentar trazer para aquele universo. O mais importante é trazer para o universo da criança o que ela vai se interessar. Esse é o primeiro ponto. O segundo seria incluir o livro na rotina. Isso aqui talvez seja o mais difícil de todas as dicas, porque ela envolve diretamente os educadores, né? Os responsáveis principais dessa criança. Não adianta você ser uma madrinha que está querendo incentivar que seu afilhado leia, se os pais da criança não incluírem isso na rotina diária dessa criança. Então, é muito mais difícil. Você pode tentar, você talvez possa até conseguir, de alguma forma, estar presente e fazer dos seus momentos com a criança um momento de prazer e de leitura. Vai funcionar. Mas seria muito mais efetivo que ele tivesse isso como uma rotina. Porque o hábito da leitura é como o hábito da boa alimentação, é como o hábito do exercício físico. Não adianta você simplesmente jogar bola no final de semana e querer ser uma pessoa saudável ou se considerar um esportista, não é mesmo? Então, é a mesma linha de raciocínio. Quanto mais você fizer, quanto mais você tiver isso dentro do seu hábito, mais fácil é de você perpetuar essa ação. Então, assim, existe um grande clássico, né? Vamos ler para as crianças dormirem. Muita gente critica um pouco esse hábito de ler só quando vai dormir, porque isso acaba que a leitura fica associada muito com sono, a criança já tá naquele momento que ela não tá com a atenção 100% voltada para aquilo. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa muito fácil para os pais, né? Porque é aquele momento que você quer que a criança fique mais quietinha. Então, é muito legal você pegar um livro, porque isso já ajuda a criança a dar uma baixada na energia. Então, é interessante para o pai, mas talvez não seja o ideal para quem tá querendo criar esse hábito. Mas é melhor isso do que nada. Então, se for para ler antes de dormir, legal. Vai ser uma memória que a criança vai ter pro resto da vida. Todo mundo que você tiver contato, que teve um pai que leu para você, né, o pai, a mãe, que leu antes da criança dormir, ela tem aquilo com um carinho muito grande. Então, assim, você tá criando memórias afetivas para o seu filho e o livro tá incluído dentro dessa memória afetiva, e isso faz muita diferença para quando ele for adulto e a experiência que ele vai ter com o livro pro resto da vida dele. Então, crie momentos. Que seja depois do almoço, que seja antes de dormir, que seja na hora que acordar. Crie um momento de leitura no dia. A terceira dica: deixe os livros em locais fáceis. Não adianta você ter uma biblioteca gigantesca e na última prateleira os livros estarem lá porque você não quer que seu filho rasgue, porque a criança não pode amassar a página. Não. O certo é você ter os livros que a criança tem acesso. Eles têm que ter acesso aos livros. Você pode até ter uma edição limitada que você comprou, que a madrinha deu, que você não quer que a criança estrague, e essa você vai colocar num lugar especial, e você só vai ter essa experiência com o seu filho de pegar aquele livro para ler quando você estiver junto, para você ensinar que ele não rasgue, tudo isso é legal também. Mas ele tem que ter os livros de pegar, independente da idade. Ele pode ter 1 ano, não tem problema.
E é legal que você ensine a criança de que rasgar o livro não pode, entendeu? Não tem problema se ele rasgar, você não vai brigar com o seu filho porque ele rasgou. Ele tem 1 ano de idade, é normal que ele rasgue. Mas é nesse momento que você diz, tadinho do livro, não faz assim, você fez dodói no livro. A criança, ela associa muito rápido as coisas, ela tá ali, ela tá absorvendo tudo. Então, ele sabe o que é dodói, ele já fez um dodói, ele já ralou o joelho, ele já associou essa palavra a dor, a machucado, a uma coisa que não é legal. Então, a partir do momento que você fala pra ele que o que ele fez não foi bom, ele já tem essa memória. E conforme ele vai crescendo, ele vai cada vez mais tendo cuidado e tendo coordenação motora suficiente. Ou seja, para esse tipo de criança que ainda tá muito novinho, o melhor são livros que são mais resistentes, que tem uma capa mais dura, que tem uma forma de manusear muito melhor. E esses são os livros que você vai deixar para ele à vontade. Do mesmo jeito que ele consegue pegar o carrinho a hora que ele quer, ele tem que poder pegar o livro a hora que ele quer. Então, isso é extremamente importante. Ou a 4ª dica: faça atividades que envolvam a leitura. Sempre que for possível. Eu vou fazer um piquenique no parque. Leva um livro. Aproveita esse momento. Ele vai correr, ele vai andar de bicicleta, não sei o que, mas pode ter um momento que ele vai estar comendo, você chama ele para ler. As crianças gostam desse momento. A maioria delas gosta porque ela quer ter um tempo de qualidade com os pais, ou com os responsáveis, seja quem for, com esse adulto. Então, essa troca é muito fácil, ela é muito tranquila. Não é uma coisa que você tem que impor. E isso é uma outra dica extremamente importante. Não imponha. Se aquela criança, naquele momento, ela quer correr, ela não quer ter aquela experiência do livro, não impõe. Deixa para mais tarde. Em algum momento ela vai querer. Em algum momento ela vai estar chamando a sua atenção. Ei, sai do celular e me dá atenção. Nesse momento é um momento bom de você pegar, sair do celular, pegar um livro. Vamos ler com a titia, vamos ler com a mamãe. E esses momentos eles vão criando cada vez mais essas situações que a criança vai cada vez mais pedir mais disso, entendeu? Ela vai gostando e ela vai criando esse hábito. Uma coisa é você fazer esse hábito ser divertido também. Ele tem que estar junto com a brincadeira. Não é você pegar um livro e ir lendo e a criança lá olhando pro nada. Não, você faz vozes, você interpreta, você usa fantoche, você usa os brinquedos, traz um brinquedo que ela gosta para ler. Vou ler pro dinossauro, vamos ler pra sua boneca. Isso faz muita diferença. E se a criança quiser ver várias vezes a mesma página, se ela quiser voltar, se ela quiser mostrar os objetos, olha, a roupa do elefante é azul, nossa, o sol é amarelo. Se ele quiser que você fique apontando as coisas e tal, tudo isso são experiências, entendeu? A leitura para criança, principalmente para criança, quanto mais nova ela for, ela dificilmente vai ser uma leitura contínua. Às vezes você vai ter que voltar várias vezes, às vezes ela cismou com 2 páginas do livro. E isso tudo é experiência. Não pense que você não terminou de ler um livro e isso não foi uma tarefa concluída. Com criança não é assim. Quando a gente vai crescendo e vai tendo crianças um pouco maiores, é interessante que você continue com esse hábito de ler. Para mim, eu acho que o hábito de ler com a criança, ele deve ser o estendido o máximo possível enquanto essa criança tiver interesse nesse momento com você, porque você está criando um laço com o seu filho. Então, isso é extremamente importante, extremamente prazeroso, até que vai chegar um momento. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos, a gente troca livros. Tia, lê isso aqui que eu gostei, não sei o que. Depois a gente debate esse livro, a gente conversa sobre o livro. Então, assim, isso é tempo de qualidade, entendeu? Você cria situações para que isso se perpetue na vida adulta. E isso é muito, muito importante para a educação, para afinidade, para tudo. Número 5. Use a tecnologia a seu favor. Nós estamos falando principalmente aqui de crianças que estão inseridas nesse mundo tecnológico. Então, usar a tecnologia, não pensar que a tecnologia é 100% vilã, é um fator determinante. Vamos dizer, como que a gente pode fazer isso? Se essa criança for mais novinha, tipo de 1 ano,
Existem livros no YouTube, existem livros animados. Então, às vezes, você procura lá alguns títulos, que tem vários, e aí você vai e compra um livro que tenha uma animação lá disponível, fácil para você. Por exemplo, eu tenho aqui em casa o Leão e o Rato, uma coisa assim. E meu filho adora pegar o livro e assistir o videozinho do livro, porque eu já contei essa história para ele várias vezes, ele já viu, ele já leu, ele já conhece a história, e ele identifica a história que está sendo contada, narrada ali, de forma animada. Isso faz ele ter uma experiência diferente. Inclusive, ele tem alguns livros da Patrulha Canina, e ele tem essa coisa, ele traz o livro para assistir o desenho. Então, assim, você começa a trazer outras experiências, outras formas dessa criança entender aquela história. E faz com que ele goste mais do livro, não vai fazer com que ele goste menos, que ele queira apenas assistir. E se isso funciona também para crianças maiores, por exemplo, uma criança que já tem ali a idade de um leitor fluente, né? Ele tem 10, 12 anos, você comprar livros para ele como Matilda, tem um filme da Matilda que é lindo. Então, assim, tem várias outras adaptações que você pode... O Jardim Secreto. Eu sou apaixonada, tanto no livro quanto naquele filme. Ele ditou a minha infância, né? Mas deve ter outros, mas... meu filho ainda não chegou na cidade. Mas, com certeza, existem adaptações novas que vão integrar e vão estimular muito essa leitura, essa conversa, esse diálogo. Existem blogs, existem plataformas das redes sociais que trazem essas adaptações, que trazem resenhas, várias formas de você ter uma outra visão. Tudo isso agrega para que essa experiência seja muito melhor, ela seja aproveitada de várias formas. Então, na próxima semana eu vou fazer uma série de vídeos indicando quais são os livros ideais para cada faixa etária, ou pelo menos para cada fase da criança leitora. E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.